Boa noite, igreja, graça e paz. Eu vou estar passando aqui só os avisos rapidinho para vocês. Na quinta-feira teremos culto de oração às 20 horas. Sábado não teremos nada. Domingo de manhã não teremos escola bíblica nem culto à noite, porque teremos o culto e comunhão na Chácara Belli a partir das 9h30. Nomes para Elisângela, pagamentos para o pastor, 40 por pessoa. O pastor foi palestrar ontem em Taubaté, por isso ele tirou um dia para descansar, mas amanhã vai retornar normalmente. No final do culto, a Miriam estará vendendo trufas e docinhos para arrecadar fundos para a missão missionária dela. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé e abrir a palavra no Salmo 103. Salmo 103. Amém? Salmo 103, a partir do verso 1. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas eu sei que tem gente que pode estar assistindo a gente na internet. Muitos dos nossos irmãos não vieram hoje. E vocês podem dizer, muitas vezes a gente mesmo na nossa fraqueza fala: eu não consigo enxergar essa bondade. Onde está essa bondade grandiosa, maravilhosa sendo manifestada na minha vida? A verdade é que a corrupção pelo pecado de todo mundo, nossa, do próximo, a amargura do nosso coração, o nosso olhar limitado muitas vezes somente para o que é terreno, nos impede de enxergar a bondade de Deus até nas pequenas coisas. Porque se a gente parar para pensar agora, com certeza a gente vai ter muitas coisas para agradecer a Deus por sua misericórdia, por sua bondade. Como Pai, o Senhor é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele é provedor, Ele é misericordioso, justo, fiel, santo. Ele nos criou e nos deu vida. Ele nos escolheu como filhos. Ele perdoa, Ele restaura, Ele ensina, Ele sustenta. É fiel mesmo quando nós falhamos, e a sua bondade alcança gerações. Portanto, louvar a Deus pela bondade dEle é também um ato de fé. É dizer: tu és suficiente, Jesus, e eu te desejo por completo. Ontem nós falamos sobre palavras aqui. E uma das coisas foi a respeito, por exemplo, que tem palavras que são como bolo, eles são amargos, difíceis de engolir. Muitas vezes essas palavras amargas vêm do próprio Deus, mas são curativas. Depois do efeito amargo, vem o refrigério do Pai. Então que nessa noite a gente possa louvar a Deus, porque Ele é fiel mesmo na nossa infidelidade. Ele é fiel mesmo no nosso cansaço. Ele é bom mesmo diante de qualquer circunstância. Ele tem sustentado, Ele tem dado vida, e Ele te trouxe até aqui nessa noite para louvar o nome dEle. E para também sentir, mais uma vez, se sentir abraçado pelo Pai. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor, que nessa noite se reúne para Te louvar. Meu bom Jesus, como vamos entoar, Senhor. Te louvarei, meu bom Jesus. Nós queremos dizer de coração nessa noite, Pai, que Tu és suficiente. Independente da circunstância, independente de como a gente se encontre, Pai, Tu és suficiente. E que o nosso louvor seja com alegria, seja, Pai, de aroma suave ao Teu altar, Senhor. Porque estamos aqui pela fé, dizendo: Tu és bom, Senhor, eu confio na Tua bondade, eu confio na Tua misericórdia, eu confio, Pai, em cada texto bíblico que diz: o Senhor é bom, a Tua misericórdia, a Tua
Nós te louvamos, ó bom Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Aleluia.
início da ministração. Muitas vezes a circunstância, corrupção do pecado impede a gente de enxergar toda essa grandeza, toda essa maravilhosidade do nosso Deus. Então eu te convido hoje, de todo o seu coração, falar: Senhor, faz chover perdão e graça sobre a minha vida. Oh Pai, nós nos derramamos na tua presença, Senhor. Aleluia. Paz, igreja, boa noite. Irmãos, vamos passar por um momento dos dízimos, das ofertas. Eu vou estar lendo um versículo que basicamente todo mundo lê esse versículo, porém ele vai estar numa outra visão hoje. Malaquias 3:10, o famoso Malaquias 3:10.
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês também bênçãos que nem terão onde guardá-las. Irmãos, a Bíblia tem vários ensinamentos, várias orientações, vários mandamentos, e a gente segue cada um deles rigorosamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como nós mesmos, não matarás, não roubarás, não terás outros deuses. Se você seguir à risca todas as orientações da Bíblia, sua vida será próspera, não será? E por que isso? Há uma resistência no meio cristão com relação não, o dízimo é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, e essa briga nunca acaba. Então assim, que nós tenhamos em mente de que a Bíblia é a Bíblia, que nós possamos ter em mente de que ser seletivo nas coisas de Deus é um caminho muito largo para a desobediência de Deus. Então que nós possamos ter essas verdades na nossa vida cada dia, que o nosso compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a obra de Deus, compromisso com a igreja, seja algo que venha do nosso coração. Então que isso faça parte do seu dia a dia, que isso faça parte da nossa rotina de vida cristã, né? Ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vamos estar orando, irmãos? Pai amado, Pai querido, te damos graças, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um culto que aqui estamos prestando a Ti, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de podermos trazer, Senhor, os nossos dízimos, nossas ofertas, Pai, na Tua casa, Pai. Para que essa obra não pare, Senhor. Para que esse ministério, Senhor, continue a levar a Tua palavra onde quer que esteja, Pai. E que cada um que chegar aqui, Pai, possa ser abençoado por esse dinheiro, por essas ofertas, Pai, para que o Seu nome seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, com alegria, quem trouxe pode trazer os dízimos, amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? As crianças podem vir à frente. Amém, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, pela vida de cada criança aqui hoje em sua casa, que o coraçãozinho dela possa estar aberto, Senhor, essa noite, para receber os ensinamentos da tua palavra. Obrigado pela vida dos professores que prepararam uma aula especial para cada uma delas. Esteja abençoando, cobrindo com teu sangue, no nome de Jesus. Amém. E a igreja pode abrir a Bíblia no livro de Jonas. Vamos começar pelo capítulo 1 aqui. Por enquanto os versículos 1 ao 3, mas nós vamos trabalhar no capítulo 1, 2 e 3 de Jonas. Amém? Amém? Eita glória. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio
que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ou em algumas versões, fugir da presença do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela mensagem, pela palavra dada. Que os nossos corações, assim como os das crianças, possam estar abertos agora para receber esse ensinamento, para crescer em comunhão. Que possamos ser confrontados essa noite e aprender e sair daqui transformados, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Espírito Santo. Somos gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Uma das maiores tragédias da vida não é fracassar, é ter sucesso longe da vontade de Deus. Percebam, Jonas, ele não era um homem perdido. Jonas era um profeta, Jonas conhecia Deus e Jonas sabia ouvir a voz de Deus. Jonas não era uma pessoa qualquer. Jonas tinha credencial, Jonas tinha comunhão com o Senhor. Mesmo conhecendo a vontade de Deus, Jonas decidiu seguir a sua própria vontade. Jonas preferiu fazer do seu jeito. E toda vez, entendam isso, toda vez que saímos do alinhamento com Deus, a nossa vida entra em desordem. Por isso que o sermão de hoje eu quero falar sobre estar alinhado aos planos de Deus. Toda vez que nós saímos desse alinhamento, toda vez que nós desconectamos daquilo que Deus tem para nós, há consequências. As situações pioram, ficam mais difíceis. Ora, um carro, por exemplo, desalinhado, ele desgasta o seu pneu. Esse carro, ele gasta mais combustível, ele vibra, ele puxa para o lado errado. Se um carro desalinhado dá tanto prejuízo, imagina um crente desalinhado. A coisa complica demais. E assim é a vida, fora da vontade de Deus. Por isso eu queria fazer alguns pontos, para que a gente possa falar e entender a vida de Jonas. O primeiro desses pontos, é o fato de Jonas estar fugindo dos planos de Deus, ou quando nós escolhemos os nossos planos. Porque muitas vezes nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida, não é? Amém? Nós sabemos o que Deus quer para o nosso casamento, não é? Amém? Só que muitas vezes nós queremos decidir do nosso jeito. Nós queremos viver os nossos planos, os nossos propósitos. Jonas sabia exatamente o que Deus queria. O problema de Jonas não era a falta de direção, era a falta de rendição. Jonas sabia o que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir. Jonas era só ir. Só que Jonas não estava rendido a Deus. Jonas não estava entregue a Deus. Muita gente sabe o que Deus quer para a sua vida. Muita gente sabe que precisa mudar. Muita gente sabe que precisa perdoar. Muita gente sabe que precisa abandonar o pecado, voltar. Muita gente sabe que precisa passar a obedecer, porque simplesmente não obedece mais. Só que prefere pegar um navio e ir para Tarsis, ao invés de Nínive. Nós sabemos. E é isso que intriga. Porque nós vemos isso, nós sabemos isso, nós sabemos o nosso pecado, nós sabemos que nós temos que perdoar aquela pessoa e não perdoamos, mas nós queremos dar a volta. Nós falamos de tudo que Deus tem de bom, fez, mas quando chega naquele assunto, a gente foge para trás. E aí a gente recomeça fazendo tudo de novo que nós queremos, mas quando chega naquele assunto, a gente quer fazer do nosso jeito. E toda fuga da vontade de Deus, ela parece liberdade no começo, mas ela vai terminar com uma tempestade, querido. Isso é inevitável. Se você foge do propósito de Deus, se você sai do alinhamento de Deus, parece maravilhoso. Como sabe, pastor? Pergunta para o filho pródigo. Ele não saiu do alinhamento com Deus? Com o bolso cheio? Não parecia liberdade? Não parecia maravilhoso? Mas e depois? Depois vira uma tempestade na vida dele. Depois é só um morro abaixo. Jonas desceu a Jope, Jonas desceu para o navio, Jonas desceu para o porão. Percebam, toda fuga de Deus te leva para baixo. Toda fuga de Deus é sempre uma descida. Então o primeiro ponto
olha, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque eu preciso viver isso. Eu tenho que parar de fugir dos planos de Deus. Eu tenho que parar de viver as minhas escolhas e viver a escolha de Deus. Mas é que muitas vezes a escolha de Deus não é aquilo que eu queria. Mas lembra o que Paulo disse? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho. É tão bonito, né? Vou colocar lá no vidro do meu carro essa frase. Você pode pôr onde você quiser, no vidro do seu carro, na sua testa, no seu espelho, no seu teto, em cima da sua cama. Mas se você não viver, vai ser só uma frase na parede. Dá para entender? Segundo ponto, e esse aqui eu acho que é um dos pontos principais sobre a vida de Jonas. Jonas tem que ser jogado para fora do barco. Olha só, vamos ler um pouquinho comigo. Mantenha a Bíblia aberta, versículo 4 agora. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade. Na minha versão diz assim, olha, uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as cargas para o mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morreremos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar as sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram as sortes, e as sortes caiu sobre quem? Jonas. As sortes, né? Sorte. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é. Quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Olha a resposta de Jonas. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele respondeu: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Olha só, preste atenção. Tem duas linhas aqui que você precisa entender muito bem, para que a sua vida mude, para que você viva esse alinhamento com Deus. A primeira linha de pensamento: existem Jonas trazendo tempestades na sua vida. Existem. Essa aqui é a linha mais fácil de pensar, tá? Nem toda tempestade é culpa sua, nem toda. Algumas podem ser, tá bom? Mas nem todas é culpa sua. Às vezes existe um Jonas dentro do barco da sua vida. Você só não quer admitir. Pode ser amizade, pode ser relacionamento, pode ser um pecado escondido no ambiente, pode ser um hábito, um vício, pode ser orgulho, pode ser qualquer distração. Enquanto Jonas estava no barco, o mar não se acalmava, o barco quase se quebrava, e olha, todos sofriam. Agora, perceba uma coisa, olha comigo de novo o versículo 8. Diga quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e a que povo você pertence. Olha a resposta de Jonas: eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Percebam que Jonas tinha uma identidade. Jonas sabia quem ele era. Eu sou adorador do Senhor, eu sou hebreu,
O meu Deus é o que fez o céu e a terra. Percebam que Jonas era crente, irmãos. Só que era um crente que estava andando fora da vontade de Deus. E olha, está cheio de crente andando fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cultuamos a Ele. Olha para o seu lado essa noite. Como é que está a igreja? Dá para entender? Quantas vezes nós saímos da vontade de Deus e batemos no peito? Eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Nós temos a nossa identidade, mas não andamos como a nossa identidade nos diz. Porque é legal falar quem nós somos, difícil é viver quem nós somos. Dá para entender? E é um preço que tem que ser pago. E aí, ou nós decidimos pegar um Jonas que está atrasando a nossa vida e jogar ao mar, ou você vai ficar vivendo a tempestade. Sabe, quem aqui já passou por isso? A sua mãe chega e fala assim: não gosta daquela pessoa, não gosta daquele seu amigo, não gosta daquela sua amiga. Quem já passou por isso, diga amém aqui. Namorar com ele, com isso aí, você vai namorar? Não vai, não, porque olha, e aí nós insistimos. É ou não é? Amém ou não? E aí nós insistimos, e aí o que acontece? Tempestade. A tempestade chega, e nós sabemos quem é o Jonas, nós sabemos que nós estamos desalinhados com Deus, mas nós continuamos, e nós tentamos, e nada, porque eu quero o Jonas comigo. Jonas é um cara legal. Não, a tempestade é culpa dele, eu sei, mas ele é um cara legal. Pensa bem, ele é um cara bom, mas a tempestade não vai acabar enquanto uma atitude não for tomada. Dá para entender? Agora preste atenção, tem uma segunda linha, que essa aqui é mais difícil. A primeira linha é você pegar e jogar Jonas, certo? Porque quando se fala de jogar Jonas fora do barco, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Tem alguém que eu acho que está me prejudicando e eu preciso jogar essa pessoa para fora do navio, não é? A questão que nós temos que entender é que às vezes eu sou o Jonas. Dá para entender? Eu sou o Jonas da minha vida. Talvez você seja o Jonas da sua vida. Talvez você esteja passando por uma tempestade porque você é esse Jonas. E você tem que se jogar no barco. Não adianta postergar, não adianta, não, mas sabe o que é? Não adianta, querido. O Jonas tem que ser lançado fora. E talvez seja você. Talvez seja esse hábito que você não muda, talvez seja esse pecado que você não abandona. E você não entende porque a tua vida continua uma tempestade. Você não entende porque o teu casamento continua uma tempestade. Você não entende porque a tua vida financeira continua uma tempestade. Porque você não joga um Jonas para fora. Não, eu vou passar o cartão. E se passar é porque Deus proveu, e aí Ele vai me dar o propósito para pagar. Não é? Deus vai abrir a porta e eu vou conseguir pagar a fatura. E Deus está ali, não tenho nada com isso, Ele está fazendo porque você quer. Dá para entender? E isso é terrível. Passou, era de Deus que passou. Comprei essa TV de 75 polegadas, que eu não vou nem conseguir assistir porque eu trabalho tanto, mas eu comprei, não é? E aí, não, é a propósito de Deus. E aí vem a parcela, 12 parcelas. Comprei no Mercado Livre 18 parcelas. Casei com a televisão, era o propósito de Deus. A televisão quebrou, esse está lá, está pagando. Nós demoramos, olha, eu demorei para jogar muito Jonas fora do barco. Aí uma vez eu olhei e falei assim: não, eu sou o cara que tinha jogado, peraí. Porque nós precisamos fazer isso, ter uma mudança radical na nossa vida, para que nós possamos estar alinhados com Deus. E se nós não fizermos isso, as coisas não resolvem, as coisas não vão se resolver. Tem muita gente aí dormindo espiritualmente. Lembra o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Estava quebrando, pau estava quebrando lá em cima da tempestade, todo mundo desesperado. Eu falei assim: o que, meu amigo? Eu vou dormir.
E tem muitos de nós que estamos dormindo espiritualmente. Eu sei qual é o problema, eu sei por que está acontecendo, eu sei que eu sou a causa desse problema, no entanto, eu vou dormir. Vou lá e durmo, de boa. Mas como você vive com isso? Não, Deus proverá. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Sabe aquela. E vamos de versículo em versículo, quando acabar os versículos, começa de novo. E nada muda na vida, porque nós queremos manter o Jonas ali quietinho. Olha só, eu queria que vocês olhassem o versículo agora, só para que nós possamos entender mais uma mecânica aqui. Olha o versículo 12 comigo em diante de novo. Olha o que Jonas respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Primeiro ponto aqui, olha para mim. Jonas falou assim: olha, quem é o problema? Sou eu o problema. Aí talvez o marinheiro fale assim: então, né? Ele falou: não, eu sei que eu sou o problema, mas eu não vou. Se você quer que o problema resolva, é o que Jonas está falando. Pega você, vem aqui, me pega na marra e me joga no mar. Senão eu não vou. É o que Jonas está falando. Peguem e joguem-me no mar. E ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa. Porque para o mar eu não vou. Ou você me joga ou eu não vou. Dá para entender? Ou você toma uma decisão, ou o Jonas não vai. Porque às vezes você fala assim: não, eu vou orar para Deus tirar da minha vida. Deus fala assim: filha, pega e joga fora. Abandona. Deus já está esperando você fazer isso faz tempo, mas você não quer. E o Jonas está ali, ó: se você não me pegar. Mas sabe o que é mais engraçado desse texto? Olha só, Jonas disse assim: olha, peguem e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha o versículo 13. Na minha diz assim, ó: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar. Olha para mim, sabe o que eles fizeram? Eles olharam para Jonas, tiraram a sorte. Não, primeiro eles jogaram a carga fora do navio, não deu certo. Oraram para o Deus deles, não deu certo. Tiraram a sorte e caiu em Jonas. Falou com Jonas, Jonas deu a solução para eles. E aí eles falam: bom, deixa ele mais um pouco aí, vamos tentar de novo do nosso jeito, que aí se não der certo a gente vai pegar ele. Irmãos, tem que ser feito. Sabe, ao invés disso eles tentaram, se esforçaram ao máximo. Sabe quando eles jogaram? Quando todas as alternativas cessaram. Quando eles falaram: agora ou joga ou morre, no fundo do poço. E tem muitos de nós que estamos vivendo isso. O problema é, o Jonas falou, eu tenho que jogar ele. Mas ao invés disso, eu vou tentar mais um pouco. Ao invés disso, eu vou resolver eu mesmo. Porque se eu não resolver, eu me chamo João Carlos. E aí você vai ter que mudar de nome. Porque você não vai resolver. Porque você está fora do alinhamento com Deus. E aí olha só, o versículo 15. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Acabou. Jogou o Jonas fora. Eles oraram antes: Senhor, perdoa a gente não queria fazer isso, tal. E Deus falou assim: mas eu queria que vocês fizessem. Eles estão perdoados, joga logo. Gente, a gente fica postergando a mudança que nós temos que fazer, para que nós possamos viver algo melhor, algo maior, para que nós possamos viver um alinhamento com Deus. Eu conheci um amigo, trabalhou comigo em 2013, 2014, que se chama também Daniel. Um cara muito bom, coração muito bom. E aí, a gente trabalhou junto, depois eu saí da empresa, fiquei aqui no Claro, e ele continuou lá em Campinas. E aí a gente voltou a se falar depois de uns 2 ou 3 anos. Eu já era pastor. E aí ele falou assim: cara, que legal, Dani, você é pastor, pô, fico muito feliz por você. Aí ele falou assim para mim: eu tenho um chamado também, ministerial. Pô, que legal, pô. Tá, mas primeiro eu vou me estabilizar financeiramente, conquistar as coisas que eu preciso, e depois eu vou exercer meu chamado. Isso foi em 2015. Eu não estava no ministério ainda. Sabe, porque ao invés disso, nós ficamos brigando. Ao invés disso, nós ficamos procurando alternativa. Ao invés disso, sabe, nós sabemos o que tem que fazer. Tem um chamado, mas ao invés disso, eu vou manter o Jonas no barco. Eu tenho que mudar no casamento, mas ao invés disso,
Ao invés de eu sentar com a minha esposa e conversar com ela, ao invés de eu sentar com os meus filhos e conversar com ele, ao invés de eu resolver meu problema na empresa, no trabalho, na faculdade, não. Deixa a tempestade rolar. Quando não tiver mais jeito, aí a gente vê o que faz. Dá para entender? Deus quer um alinhamento com a gente. Deus quer que a gente ande alinhado, que a gente busque, que a gente vá atrás, conquiste. Mas se você manter o Jonas no barco, você não vai conseguir nada. Olha só. Então jogaram ao barco, lançaram Jonas ao mar, e este se aquietou. Capítulo 2, verso 1 e 2. E aí nós vamos, se a gente continuar lendo, a gente vai ver no final do capítulo 1 que o peixe engoliu Jonas. Amém? Aí diz assim no versículo 1 e 2: lá dentro do peixe, Jonas fez o quê? Orou assim. Jonas tinha orado ao Senhor em algum momento? Desde que Deus falou para ele no versículo 1, olha, se levanta rápido e vai para Nínive. Jonas não orou para Deus em nenhum momento. Jonas não falou com Deus, só fugiu de Deus. Aqui, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Você jogou Jonas para fora do barco. Amém? Talvez esse Jonas fosse alguém da sua vida, talvez esse Jonas fosse você mesmo. Mas lançou fora. Qual é o próximo passo, pastor? É o passo que você vai estar na boca do peixe, na barriga do peixe. É o passo do quebrantamento. É o passo que você vai ter que estar num momento e numa situação que é só você e Deus. E mais nada. Olha só, Jonas estava sem distração. Jonas não tinha rota de fuga, ele não podia fugir de onde ele estava. Ele estava ali. Jonas não tinha plateia, Jonas não tinha celular, Jonas não tinha voz externa. Era só Jonas, a sua consciência e Deus. E percebam isso. Quando você lança Jonas para fora do barco, você inicia o tempo de relacionamento com Deus. É o tempo que é estabelecido para que você possa ser quebrantado e começar a viver uma vida com Deus normalmente. Dá para entender? Esse tempo é importantíssimo. Porque olha só, Deus poderia ter pego Jonas, o mais acalmado, aparecido com um barquinho, levado Jonas para a margem e Jonas seguia a vida dele. Mas não, Deus queria que Jonas passasse um tempo com ele, sem distração, sem nenhuma voz exterior, sem nada. E nesse momento nós precisamos entender: eu tenho que me isolar para que eu tenha o meu tempo com Deus, para que eu viva a minha vida com Deus. Jonas passou 3 dias, jejuou 3 dias. Tem aquele tempo que fala assim: que eu não aguento jejuar, vai para a barriga do peixe, você vai ver se você não jejua. Deixa Deus lançar você lá dentro. 3 dias. Sabe, quando não tem opção, quando você tem que fazer. Paulo, quando cai lá na estrada de Damasco, o que acontece? Vai para a cidade, chega lá, fica 3 dias sem comer, sem beber. Não é? Era um momento de quebrantamento. Era um momento de Deus e Paulo. Paulo não podia ver. Paulo tinha que ficar focado ali no Senhor, orando. Quando Deus chama Ananias, fala assim: olha, você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando. Era um momento de oração. Quando Jonas é lançado, e Paulo era o Jonas que foi lançado, ele foi lançado para fora para que ele pudesse viver com Deus, ele passa a ter um relacionamento com Deus, que é fundamental para que nós possamos ser reconstruídos. Sabe, lançar Jonas ao mar para acalmar a tempestade não significa que você está alinhado com Deus novamente. Você ainda não está alinhado com Deus. Você só restartou sua vida. Vai passar por um processo de quebrantamento, de comunhão. Você vai começar a aprender a ouvir a voz de Deus, ou voltar a ouvir a voz de Deus. Aquele peixe, ele não era um castigo para Jonas, ele era misericórdia. Era um peixe que estava ali para ser usado pelo Senhor como instrumento nas mãos de Deus,
para salvar Jonas. E Jonas passa os 3 dias no peixe, fazendo o quê? Orando, buscando. E sabe o que é interessante? Ele diz assim, ó: em meu desespero, clamei ao Senhor. E o que aconteceu? E ele respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Ali, na onde ele estava, naquele momento de quebrantamento, ele clamou a Deus, e Deus o respondeu. Ele falou com Deus, e ele ouviu Deus. Ele viveu com Deus. Pergunta para Jonas se estava ruim naquele momento. A gente deve estar imaginando, aquele cheiro de peixe, e Jonas estava lá, nossa, estou com Deus. Como eu estou vivo? Não sei. Mas é um momento que Deus separou. E queridos, às vezes Deus vai te jogar na barriga do peixe, porque Ele precisa que você pare, porque Ele precisa que você reinicie, que tenha um restart na sua vida, um tempo de comunhão. Porque às vezes Deus está te chamando há tanto tempo para uma comunhão e você está fugindo. Há tanto tempo que Ele te chama para um momento de intimidade e você está fugindo. E Ele fala: meu, a hora que você for lançado ao mar, eu te pego. Eu te pego e tu vai ver só. É só eu e você. E Jonas passa por isso. 3 dias. 3 dias para pensar, 3 dias para se quebrantar, 3 dias para reconhecer, 3 dias para ver o que estava acontecendo com a vida dele. Nesse momento, Jonas volta a estar realinhado com Deus. Deus, eu sei os seus planos para mim, eu estou aqui, eu quero viver os seus planos. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor, para onde o Senhor mandar. Olha só, a conversão. Quem se converteu aqui depois de adulto? Quem se converteu? Diga amém. O que você falou para Deus naquela conversão? Quantas vezes você dobrou seus joelhos e falou para Deus: Deus, está aqui, me usa. Deus, eu quero, Senhor. Oh, Senhor, usa a minha vida. E agora você está aí no barco, dormindo. E Deus está aqui. E aí? E o nosso momento? E aquilo que você prometeu, que você queria que eu te usasse, você está aí dormindo. Preciso te lançar no mar. Porque nós temos que ter aquele papinho, aquela DR. Só nós dois. Irmãos, se você não for por sua vontade, o pessoal vai te jogar no barco. Mas você precisa voltar. Às vezes Deus permite o silêncio. Às vezes Deus te chama para o silêncio. Às vezes Deus permite o afastamento. Às vezes Deus te afasta, para que você viva processos, para que você passe pelos seus desertos e para que neles você se desenvolva. Porque Deus realmente está preocupado com a sua vida e Ele quer viver com você de novo esse alinhamento. Agora, olha só, depois de 3 dias, o peixe lança Jonas à margem. Amém? Amém ou não? Amém. Versículo 2:10, capítulo 2, versículo 10. Olha só. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Ele vomitou Jonas, hein? Olha agora o capítulo 3, versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas, o que ele fez? Obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande e demorava 3 dias para percorrê-la. Percebam que o alinhamento com Deus é um processo que leva tempo, entrega e dedicação. Alguém tem ideia da distância que Jonas percorreu para chegar em Nínive? Olha só, mais ou menos, a gente pega os estudiosos ali, da onde ele saiu do porto, naquele caminho, se ele fosse jogado na praia, no ponto mais próximo de Nínive, se traçasse uma linha reta, uma pista reta, sem curva nenhuma, era 800 quilômetros. A distância do litoral até Nínive. 800 quilômetros. Vamos pensar que tem as estradas, então as pessoas acreditam que estava em torno ali de 1000 quilômetros entre o litoral e Nínive. Isso significa que o alinhamento é para que
tinha um alinhamento completo, porque o que Deus queria? Que ele fosse pregar. O alinhamento é lá, cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus é em Nínive. Só que para chegar em Nínive, tinha um processo que tinha que ser vivido. Como começou esse processo? Jogando Jonas ao mar, passando um tempo a sós com o Senhor, e depois vivendo um processo até chegar no objetivo. Aí Jonas tinha 800 quilômetros para pensar. Agora me diga, a hora que Jonas cai em terra, ele não sabe onde ele está. Talvez estava passando alguém e fala assim: onde que eu estou aqui? Ah, você está em tal lugar. E Nínive, 800 quilômetros aí, ó, só seguir a plaquinha. Você acha que Jonas não pensou? Não nada, não sei não, pegar um Uber, alguma coisa do tipo. Jonas obedeceu. A Bíblia diz que Jonas obedeceu. E ele foi. Por 800 quilômetros, 1000 quilômetros. Ele falou: vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Vou viver esse processo. Quanto tempo vai demorar? Não importa. Não importa, porque eu preciso viver o processo para que eu tenha uma vida de alinhamento com Deus. Eu preciso viver esse processo para que eu consiga chegar do outro lado. E viver o propósito de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. O arrependimento, ele tira você do fundo do mar. Mas o caminho que nós temos para a obediência até o propósito é um caminho longo, que tem que ser cumprido. Dá para entender? Jonas estava ali, ó, fui lançado ao mar, já sei qual era o problema era eu não tive força, me jogaram, orei com Deus, passei 3 dias ali, Deus me perdoou, só que eu tenho um processo. E Deus vai falando: continua, eu vou continuar. Já chegou? Não. E agora? Já chegou? Não. Já chegou? Não. Continua. Porque muitas vezes a gente pensa: Senhor, cadê? Há um tempo atrás eu falava: amor, eu sei que Deus vai abençoar a gente, mas eu preciso de datas. Quando quer ver essa bênção? Porque eu, entendeu? Estou indo para o 3º turno. O Lucas chegou para mim semana passada, e falou assim: pai, precisamos conversar. Eu falei: fala, filha. Pai, eu preciso de uma 3ª fonte de renda. Eu falei: mas você já está na 2ª? Ele falou: não, pai, porque eu vendo paçoquinha na escola com meus amigos, ele compra paçoquinha para vender para os amigos dele na escola. Aí tem dia que ele precisa de dinheiro, ele: pai, posso faltar para trabalhar com você? Pode. Aí eu deixo ele faltar, ele vai trabalhar comigo, aí ele trabalha, ganha o dinheirinho dele, e agora ele quer uma 3ª fonte de renda, que está chegando agora essa semana, para ele já, encomendou lá que vai ter a 3ª fonte de renda dele. E às vezes nós temos que entender que esse processo precisa acontecer. Dá para entender? Às vezes eu falo assim: quando, Deus, quando? E hoje a gente olha para a nossa vida e fala: nossa, realmente. Eu lembro, isso aconteceu agora, realmente, há uma semana. Eu estava bastante desanimado, trabalhando muito, mas bastante desanimado. Estava indo para Nínive, caminho longo, mas não chegava nunca. E nós fomos imensamente abençoados. Em outra oportunidade eu conto. E eu lembro que eu estava tomando café na cozinha. Foi um dia que eu cheguei um pouquinho mais cedo, umas 4 horas de trabalho. Eu já cheguei, fui fazer um cafezinho, que a gente gosta de tomar café junto à tarde. E aí a Sandra subiu para tomar café comigo e já tinha que descer correndo para continuar o trabalho dela. Então ela tomou café, aquela coisa, né? Obrigado, amor, seu café está uma delícia. E desceu, ela saiu da porta da cozinha assim. E aí ela voltou. Mas ela voltou pisando firme. Voltou. Outro assunto, assim, porque a gente tinha sido abençoado e a gente estava naquele êxtase, né? E ela falou assim: tá bom para você, Daniel? Ela saiu assim e voltou assim, 10 segundos depois: tá bom para você, Daniel? Eu falei: o que foi, gente, isso? Ela falou assim: tá bom para você essa bênção? Você consegue enxergar que é Deus fazendo essa bênção para você? Eu falei: amém, amor, estou enxergando, assim, sabe assim? Porque muitas vezes nós estamos vivendo alinhamento com Deus, mas Ele está longe. E nós estamos ali: quando, Deus, quando? E aí quando você vê Nínive ali na sua frente, chegou, a bênção está ali. Por quê? Fala para mim. Eu fui lançado ao mar, porque eu passei um tempo na barriga do peixe. Porque a hora que Deus falou: vai, eu me levantei na hora e falei: estou indo. Porque o caminho era longo, sinuoso, difícil, mas eu fui perseverante. E a hora que você percebe: bem-vindo a Nínive. Cheguei.
Olha isso. Dá para entender, queridos? Está na hora da gente. Eu não sei qual é a fase da vida que você está vivendo. Eu não sei se você está no barco. Eu não sei se você tem um Jonas na sua vida ou se você é esse Jonas. Eu não sei se você já falou, olha, sou eu, se quiser lança eu, porque eu não vou. Então está na hora de você ser lançado ou se lançar. Eu não sei se você está na barriga do peixe ou não, porque tem que viver isso. Você está na barriga do peixe, o mais difícil já foi, acabou a tempestade. É o seu momento com Deus. Ele vai te esmagar. A luz de Deus é muito forte, você vai enxergar todo o seu pecado. Você fala, Deus, perdoa esse, perdoa essa mancha, perdoa essa marca. Deus fala assim, agora se levanta, porque eu já te lavei. Já está restaurado, seus pecados estão perdoados, lancei no mar de esquecimento. Levanta a cabeça e marcha. Para onde, Deus? Só falar o lugar, para Nínive. Deus, Nínive, querido, vai, vive o processo. Talvez você esteja vivendo o processo, mas não desista dele não. No meio do caminho, talvez você faça como eu. Deus, quando? Eu preciso de dar, Deus, porque está difícil. Mas, sabe, nós não somos fiéis, Ele é. Dá para entender? Nós vacilamos, nós escorregamos, nós erramos. Ele não. Ele é perfeito. Se Ele falou, vai para lá, que lá você vai colher, persevere. Vai, marche, seja firme. Não desista de ir para mim. Não procure atalhos, não tem atalho no reino de Deus, querido. É aquele caminho, aquela direção. Dá para entender? Amém? Agora leia comigo. Eu vou ler o capítulo 3 até o versículo 10. Amém? Olha só. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela essa mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande. Demorava 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu ela durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a pregação de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram Jesus, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, este se levantou do seu trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido que nenhum animal, nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa, não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, olha o pensamento do rei, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Agora, percebam isso. Só para te fortalecer, tá bom? Jogada ao mar, tempo com Deus, barriga do peixe, vida de propósito, processo, caminho até Nínive. E aí ele chegou em Nínive. Jonas tinha que pregar em Nínive, né? Algumas pessoas dizem assim: Jonas fez uma pregação, nossa, que pregação foi aquela? Mas olha só, Deus fala assim para Jonas: pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. A mensagem que Deus deu a Jonas, Jonas pregou. Talvez, Jonas mudou? Não sei, a Bíblia não fala que Jonas mudou a mensagem, mas diz que Deus daria a mensagem. E Jonas faz uma mensagem de 5 palavras. Imagina Jonas em um dia. Nínive era uma cidade grande, considerada grande, que levava 3 dias para atravessar. É grande, certo? E Jonas tinha que pregar nessa cidade. Ele passou um dia nessa cidade. Em um dia ele atravessou essa cidade. E ele dizia isso: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias. Só isso. Correndo no meio da cidade, indo para todo lado, pregando essa única mensagem. Talvez a pior mensagem de uma pregação de toda a história da humanidade. Mas sabe qual é a diferença? Deus estava com ele. Ele estava alinhado com Deus. E quando nós estamos alinhados com Deus, não importa se você é eloquente,
se você conhece grego, hebraico, não importa se você é um filósofo, se Deus está contigo, o quebrantamento vem pelo poder do Espírito Santo. E como Jonas estava alinhado com Deus, aconteceu. O milagre é de Deus, nós vivemos o processo, nós nos quebrantamos, mas quem vai dar a vitória é Deus. Quando Jonas chega, se arrependam, porque serão destruídos, se arrependam. O povo foi ouvindo e se arrependendo, porque a função de Jonas era abrir a boca. A função de Deus era convencer do pecado, do juízo. E aquele povo foi se arrependendo. Por isso eu digo para você, quando você vive o processo, e quando você está alinhado com Deus, não importa o que pareça para as pessoas. As pessoas olham a pregação de Jonas e falam que ridículo, mas não importa o que as pessoas pensam. Importa o que Deus vai fazer com aquilo que Ele mandou você fazer. E se Deus falou assim, vai que você vai ser abençoado lá na frente, é porque Deus vai te abençoar. Deus chama Abraão e fala assim, olha, sai da sua terra e vai para o lugar que eu te mandei, porque olha, você será abençoado, falei de você uma grande nação. Ele foi, sem pestanejar, sem duvidar, ele viveu o processo, porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando nós estamos alinhados, queridos, se estou alinhado com Deus, se eu sei que Deus está comigo, se Deus falar, Daniel, vai que eu estou contigo, se lasca o resto, eu vou, nós vamos. E se Deus falou para você, olha, vai, vive esse processo, vai até Nínive, que você vai ver o que vai acontecer lá, está esperando o que para ir para Nínive, igreja? Está esperando o quê? Sabe o seu casamento lá? Vai. É o seu filho, a conversão da sua família? Vai. É a tua vida financeira? Vai. Teu trabalho, tua casa, teu propósito? Vai. Esteja alinhado. Mas como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso? É problema dele, não seu. Como é que as pessoas podem se converter? A pregação de Jonas foi pior, mais dura do que a de João Batista, eu acho. 5 palavrinhas só. Não é? O que aconteceu? Deus moveu. E aí nós ficamos assim, não, eu vou tentar resolver do meu jeito. Deus mandou falar isso, mas eu vou colocar uma palavra bonita aqui, e vou fazer um negócio legal aqui, e eu vou trazer um salgadinho, e aí a gente, chegou a hora do paz do Senhor. Não, faça o que Deus mandou fazer. Vida alinhada com Deus é fazer o que Deus mandou fazer. Você vai para a sua viagem, você não vai lá para fazer amigos, vai para fazer o que Deus mandou fazer. Possivelmente, consiga muitos amigos. É um lugar hostil, difícil, entendeu? Mas você vai para fazer o que Deus mandou fazer, Deus já está com você. Se você estiver alinhado, eu creio que você vai estar. E eu creio na vida de qualquer um, porque quando nós entregamos a Deus, irmãos, nós vivemos coisas maravilhosas. Aí eu pergunto, qual é a fase que você está vivendo? É um Jonas na sua vida? Quem é esse Jonas? É alguém ou é você? Está na hora de você lançar o mar. Pastor, eu sou o Jonas e eu estou me lançando ao mar agora. Está se lançando ao mar agora? Perfeito. Viva o seu momento na barriga do peixe. Quanto tempo? Não importa. Quando esse tempo acabar, Deus vai falar, peixe, vomita ele na praia. Talvez você fique 3, 5, 7, 10 dias, um ano. É Deus que decide. Quando Deus olhar para você lá na barriga do peixe e falar, olha, pronto, se quebrantou completamente, pode lançar na beira da praia. Aí começa outro processo. Pastor, eu já passei meu tempo na barriga do peixe, Deus já me mandou para Nínive. Cara, não desista. Nínive é longe mesmo, é difícil, vai cansar, as pernas vão doer, vai ter fome, vai ser difícil, ninguém vai te dar carona, ninguém vai te ajudar, mas Deus não prometeu que alguém te dá uma carona. Deus prometeu que quando você chegasse lá, você seria abençoado. Então vai, só marcha. Dá para entender, igreja? Chegou em Nínive. Vive o propósito ali e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Veja o que Deus vai fazer na sua casa, no teu ministério, no teu propósito, na tua família, nos teus filhos. Veja o que Deus vai fazer, que coisas grandiosas e poderosas Ele vai fazer. Crê nisso? Vamos lá. Aleluia. Entendam que o sucesso no reino de Deus, ele não depende da nossa perfeição.
O sucesso do reino de Deus não depende da nossa perfeição, depende do nosso alinhamento com Deus. E aí quão alinhado você está com Deus hoje? Quão alinhado você está com Deus agora? O que Deus tem pedido que você tem fugido? Jonas era profeta, ele ouvia, conhecia a voz de Deus. Muitos de nós aqui somos assim, conhecemos, ouvimos a voz de Deus, mas preferimos fugir. Eu queria muito orar. Eu não vou fazer apelo, porque eu acho que cada um de nós está numa escala de Jonas, não é? Vou pedir para que o pessoal apague a luz para a gente ali. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora. Olhasse para a sua vida agora. Sabe, quem é esse Jonas? Identifique isso agora. Quem é esse Jonas? Diga assim, olha, essa noite Jonas vai ser lançado ao mar. E lance ao mar. Lance ele ao mar. Senhor, pastor, sou eu. Eu quero passar o meu momento no peixe, na barriga do peixe. Fala, Senhor, é isso daqui. Eu quero viver esse momento. Só eu e o Senhor na barriga do peixe. Quantos dias não importa, quanto tempo não importa, mas eu quero viver o meu momento com o Senhor, um momento de realinhamento, um momento de quebrantamento na presença de Deus. Senhor, eu vou viver o meu processo. Estou a caminho de mim. Vai ser longo, vai ser difícil, mas eu quero viver isso. Querido Deus, a tua igreja se reúne diante de ti, Senhor, essa noite. Porque nós sabemos que os Jonas de nossas vidas trazem tempestades e nós queremos abandonar, lançá-los, Senhor, ao mar. Por isso que no nome de Jesus Cristo, Senhor, nos purifique, nos santifique. Nos leve para um local isolado, onde possamos estar somente contigo, Senhor, e viver esse quebrantamento, esse momento de comunhão com o Senhor. Pai querido, ajuda-nos a viver esse processo, a vencer esse processo rumo a Nínive, Senhor. E quando chegarmos lá, que possamos ver um mover grandioso que o Senhor tem para a tua igreja, Senhor. Que as bênçãos sejam derramadas, que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai querido, nós somos gratos por Ti essa noite, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor derrame bênção sobre a Tua igreja, que a Tua unção venha sobre nós, que haja cura, que haja transformação aqui, Senhor, que possamos sair daqui essa noite renovados e transformados pelo Teu poder, Senhor, que no nome de Jesus, todo mal que se levanta, todo Jonas que se levanta contra a nossa vida, caia por terra agora, seja lançado ao mar agora, porque nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e queremos viver uma vida de alinhamento com o Senhor, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Todos os dias eu estou em paz.
Amém. Graças a Deus. Vamos estar dando a bênção apostólica. Que todos possam ter uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco desde agora para sempre. Amém. Querido, Deus abençoe. Boa semana em nome de Jesus.